Bom dia, mais uma vez, graça e paz a todos os irmãos e irmãs, amigos e amigas da IPPAI, que nós seguimos então com a nossa série Até nas Melhores Famílias. Esse é o segundo encontro. O primeiro encontro, semana passada, a gente conversou sobre estágios e transições que acontecem em todas as famílias e descobrimos juntos que nós somos chamados a preservar a identidade e integridade de todos os membros familiares, a expressar as nossas emoções, a enfrentar problemas com equilíbrio, unidos em amor. Lembrando que hoje os pré-adolescentes permanecem aqui juntos em família nessa reflexão. Falamos sobre estágios, acontece nas melhores famílias, contei aquela história de que cheguei um pouquinho atrasado para buscar a minha filha na escola, né? Já estava meio de noite, mas o que é esse pequeno atraso, né? Pedidos de desculpas aqui público, tá, Isabela? Cheguei um pouco atrasado, meu amor, mas Maria e José chegaram 3 dias atrasados para buscar Jesus lá em Jerusalém. Então, o que é, né? 1, 2 horinhas diante de Jesus que foi lá esquecido 3 dias. Tudo isso para mostrar que até na família de Jesus teve algumas questões, algumas crises a serem resolvidas, porque a própria família dele não conseguiu perceber que ele estava numa transição para a fase adulta. Hoje, nós seguimos aprendendo com êxitos e fracassos a dinâmica familiar, e hoje o tema é família em conflito. Conflito, tensão, brigas, discussões, rompimentos, distanciamentos. Que família que não tem conflitos, sejam pequenos ou grandes? Como vocês bem sabem, cada mensagem dessa série sempre terá como base um exemplo bíblico para o desenvolvimento do tema, e hoje não vai ser diferente. E pensando, que família bíblica melhor retrata uma família em conflito? Eu fiquei pensando, bom, várias. O livro de Gênesis é sobre famílias em tensões, em conflitos, mas a família de Jacó, está de parabéns nesse desenrolar de conflitos, né? Aliás, a história de Jacó daria um belíssimo drama, um filme, ou como está na moda hoje, né? Uma série de K-drama, né? Ou de dorama. Já pensou a sinopse, né? Dessa família? Só que aí tinha que deixar os olhinhos deles todos puxadinhos, né? Para você ver a sinopse na Netflix. 2 filhos, gêmeos, que desde o ventre materno buscam um espaço a ser conquistado. Só um deles será mais forte. Poderá o mais velho servir o mais novo? Pais que fazem pactos com seus filhos prediletos. Crianças que desde a infância aprenderam artimanhas do engano, da malícia e de meios capciosos que foram transmitidos pela própria geração familiar. O personagem principal se chama Dayamayo Jacó, em coreano, acertei? Pessoal do dorama. O enganador, aquele que trapaceia deliberadamente contra o seu próprio irmão, Daimyong, Esaú, cultivando o ódio do seu irmão. Sua vida é cheia de fugas, desencontros, tensões familiares não resolvidas, até que num certo ponto, o enganador é obrigado a enfrentar o seu passado doloroso. Sim, o enganador agora é encontrado por Deus, ele luta com Deus, e depois de ser afetado e transformado, seu nome agora é Israel, e ele tem uma missão: reencontrar o seu irmão e ser guiado por Deus. Na versão coreana, Dayamong e Yeminyon. Na versão brasileira, Esaú e Jacó, pousando no conflito. Pegaram a referência, né? Quem assiste dorama, uma história baseada em fatos reais que você só encontra de Gênesis 24 a 33. São 9 capítulos bíblicos de uma história real. 9 capítulos bíblicos sobre essa família. Então, só a história de Esaú e Jacó daria uma série de mensagens sobre família. Então, hoje, a mensagem é temática. A gente vai passar por vários capítulos, eu vou permear alguns detalhes da história. Não teremos tempo de ler todos os capítulos aqui. A gente vai fazer um apanhado geral sobre essa família. Uma família que existiu.
uma família que realmente viveu esse drama que eu acabei de trazer aqui nessa sinopse. Um drama que muitas vezes é semelhante aos nossos dramas. E no meio desses conflitos, Deus fala. No meio dessa família desorganizada, Deus age. Deus chama pessoas para trilharem um caminho da fé. Deus inverte posições. De repente, o filho mais novo vai ter uma posição maior que o filho mais velho. E nessa narrativa dramática, a gente pode ver a graça de Deus sendo derramada sobre a família. Acompanhe comigo a leitura do texto de Gênesis 25, do verso 19 ao verso 28. Gênesis, capítulo 25, do verso 19 ao verso 28, a gente vai fazer um recorte do meio dessa história, e diz o seguinte a palavra de Deus: esta é a história da família de Isaque, filho de Abraão. Essa é a história da família. Guarda essa informação, daqui a pouco a gente vai falar sobre isso. Família de Isaque, filho de Abraão. Abraão gerou Isaque, o qual aos 40 anos se casou com Rebeca. Guarde essa informação, 40 anos para aquela época, bem tarde para se casar. Naquela época, filha de Betuel, o arameu de Padã-Arã, irmã de Labão, também arameu. Isaque orou ao Senhor em favor de sua mulher, porque ela era estéril, não podia ter filhos. O Senhor respondeu à sua oração. Milagre na história, na vida desse casal. E Rebeca, sua mulher, engravidou. Só que no versículo 22, o que acontece? Os meninos se empurravam dentro dela, pelo que disse: por que está me acontecendo isso? O que acontece comigo? Foi então consultar o Senhor. Disse-lhe o Senhor: 2 nações estão em seu ventre, já desde as suas entranhas. 2 povos se separarão, um deles será mais forte que o outro, mas o mais velho servirá ao mais novo. Ao chegar a época de dar à luz, confirmou-se que havia gêmeos em seu ventre. Isso é um detalhe só para a gente fazer uma aproximação com aquela cultura. Eu sei que é lógico isso, mas não tinha ultrassom, tá, gente? Eu sei que é lógico, mas agora, a partir dessa informação lógica, perceba o que estava passando na mente de Rebeca. Aquilo está se mexendo demais, aquilo está brigando demais, ela não entendia. Nesse momento, confirma-se que eram gêmeos. Que momento? Do nascimento. Versículo 25, o primeiro a sair era ruivo, e todo o seu corpo era como um manto de pelos. Por isso lhe deram o nome de Esaú, que significa Tony Ramos. Em hebraico, cabeludo, peito cabeludo, braço cabeludo. É literalmente isso. Depois saiu seu irmão com a mão agarrada no calcanhar de Esaú. Informação importante. Pelo que lhe deram o nome de Jacó, que significa aquele que agarra o calcanhar. Tinha Isaque agora 60 anos de idade quando Rebeca deu à luz. Olha só o lapso temporal, 20 anos se passaram, 60 anos agora, nascem as crianças. Os meninos cresceram, Esaú tornou-se caçador, habilidoso, vivia percorrendo os campos, ao passo que Jacó cuidava do rebanho e vivia nas tendas. Mais calmo, mais tranquilo. Isaque preferia Esaú porque gostava de comer de suas caças. Rebeca preferia Jacó. Até aí, e eu vou ler de novo o último verso. Isaque preferia Esaú, porque gostava de comer de suas caças. Rebeca preferia Jacó. Vai ou não vai dar conflito depois dessa informação? Vai. Vamos orar? Deus, Pai de amor, muito obrigado pela leitura da Tua palavra. Palavra do Senhor que é viva, eficaz, que molda e transforma as nossas dinâmicas familiares. E pedimos, Santo Espírito de Deus, venha trazer sabedoria sobre as nossas famílias. Vem, Senhor, trazer direcionamento, não direcionamento humano, mas direcionamento do Senhor, para que a gente viva as nossas dinâmicas familiares de maneira que elas glorifiquem o Teu nome. E assim o Senhor venha restaurar qualquer tipo de conflito que exista em nossos lares. É no nome de Cristo Jesus que nós oramos. Amém. Amém. O texto começa com uma informação muito importante. Eu falei que a história de Jacó é cheia de conflitos, mas o texto diz, esta é a história da família de Isaque, filho de Abraão. Então a gente tem Isaque e a gente tem Abraão. Não é por acaso que
o autor dessa narrativa coloca essa informação? Porque, muito embora o texto comece com essa declaração, ao você folhear a sua Bíblia, você vai perceber que o relato que se segue não é de Isaac, não é de Abraão, é de Esaú e Jacó. Só que qual que é o ponto importante? Que Jacó e Esaú estão dentro dessa dinâmica que envolve pais e avós. A família é de Isaac, filho de Abraão. Isso nos dá uma informação importantíssima. A origem familiar conflituosa tem um forte impacto sobre a nossa descendência. A origem familiar, os nossos pais, os nossos avós, tem impacto sobre as nossas dinâmicas familiares. Como assim, pastor? Conflitos, erros e confusões lá do passado se repetem como se houvesse um padrão familiar que acompanha filhos, netos, bisnetos e por aí vai. Observe comigo a história dos pais de Jacó, dos pais daquele que se chama enganador. Em Gênesis 12, lá atrás, só para te lembrar, refrescar a memória, Deus faz uma aliança com Abraão, avô de Jacó, prometendo uma grande nação a partir da sua descendência. Só que as coisas começam a se desenrolar de uma forma extremamente complicada por culpa do próprio Abraão. Porque Abraão não podia ter filhos, então ele dá um jeitinho de ter filhos com a sua serva egípcia e nasce Ismael. Conflito. Porque Abraão tentou dar o seu jeito naquilo que Deus tinha prometido fazer conforme a vontade dele. Depois de anos, literalmente 100 anos, Abraão tem o seu filho Isaque com a sua esposa Sara. E aí cumpre-se a profecia. Temos pouquíssimas informações sobre Isaque, a não ser o fato de que ele não estava muito aí com a sua maturidade, pois ele tinha 40 anos e ainda não tinha ido atrás de sua esposa. Eu não sei quantas vezes você olhou para o texto de Gênesis capítulo 24, que é o capítulo anterior, são 67 versículos cujo negrito está lá em cima do capítulo 24, uma esposa para Isaque. E a gente tem a tendência de romantizar as coisas, né? Ai, que texto lindo, pastor, uma esposa para Isaque. Nossa, que dorama bonitinho, que história romântica sobre buscar uma esposa para Isaque. Só que quando você vai ler com honestidade o texto bíblico, isso ficou exercício para você fazer durante a semana, você vai ver que é seu papaizinho Abraão, que já está no fim da vida, assim começa a perícope, que manda no capítulo 24 o seu servo buscar uma esposa para Isaque, porque Isaque com 40 anos está ainda choramingando na tenda de mamãe. Perdi mamãe, sou Isaque, filho de mamãe, mamãe resolvia tudo. Quando meu irmão mais velho brigava comigo, mamãe até mandava o irmão mais velho embora de casa, mas agora eu não tenho mamãe, tenho 40 anos e o que será de mim? Mudou, né? Você já tinha feito a leitura dessa maneira? Talvez por ser filho único, Isaque tinha dificuldade de constituir seu próprio núcleo familiar. Sua experiência de quase ser sacrificado pelo próprio pai, pudesse ter gerado algum trauma, nós não sabemos. A informação que a gente tem no texto bíblico é que ele tinha uma forte ligação com a sua mãe Sara. E ele fica parado, ele não se move. Tanto é que após a sua morte, enquanto Abraão chorava o luto, Isaque se refugiava na tenda da sua mãe, não aceitando a perda, não saindo do lugar, parado, ensimesmado, 40 anos de idade. Então Abraão, no fim da vida, age para trazer uma esposa para Isaque, a futura mãe de Esaú e Jacó. E se você ler essa perícope, você vai ver que tudo é muito rápido. Porque Abraão está no final da vida. Abraão traz o roteiro, o script. Tem que ser desse lugar, tem que ser dessa maneira, tem que consultar o Senhor. O servo vai lá e faz tudo. Abraão vai e faz tudo. E Isaque está lá na tenda de mamãe. Só vê Rebeca quando ela está chegando na terra. O seu servo vai lá e encontra. Quem é Rebeca? Linda, simpática e jovem, no auge dos seus 13, 14 anos. O texto bíblico diz que ela é linda, que ela é simpática,
e virgem, ainda virgem. E há uma preocupação entre os irmãos, porque ela ainda era muito nova. Tanto que a bênção dos irmãos é que você se torne e cresça uma grande mulher. Então, com isso, a gente entende que ela tinha entre 13 e 15 anos no máximo, pronta para viver uma nova vida, né? Um príncipe encantado. Não, eu vou, que seja feita a vontade do Senhor. Ela não sabe que o príncipe dela já está ali, paradão, sem saber o que vai fazer da vida, com 40 anos. Isaac e Rebeca possuem, então, uma diferença de idade enorme. Culturas distintas, lugares geográficos diferentes. Isaac sofrendo a crise de não sei viver sem mamãe. E contra todos esses fatores de equilíbrio, eles se casam em um dia. Um dia. Conheceu, é linda, é do jeito que o meu pai buscou, é da família, ok, vamos nos casar. Assim eles vivem, só que Rebeca é estéril, por isso não podia ter filhos. Então Isaac ora ao Senhor em favor da sua esposa, e 20 anos depois ela engravida. Agora Rebeca tem 34, Isaac tem 60. Mas algo acontece dentro do útero daquela mulher, que ainda não sabia que ela teria gêmeos. O incômodo é tão grande, que ela fala, pela força da emoção, algo bem contundente. O hebraico é obscuro nessa declaração dela. Por isso que há diferenças nas traduções. É algo como isso pode estar acontecendo em mim, e que pode ser traduzido por textos próximos, se é assim, por que eu ainda vivo? Essa foi a tamanha da declaração dela. Se vai ser dessa maneira, eu não quero mais engravidar. Essa é a profundidade do que ela declarou. Ou ela disse, eu quero a minha morte, ou se for dessa maneira, eu não quero engravidar. Mas aí ela consulta o Senhor. Ele responde que desde o ventre há duas nações, dois povos, que se separarão e viverão em conflito. A princípio, isso acaba chegando a nós, em 2024, de uma maneira assustadora, né? Quem de nós, pais e mães de mais de um filho, desejaria que os próprios filhos vivessem em conflito? Você que tem mais de um filho, mãe, pai, você não deseja que seus filhos vivam brigando, separados. Talvez essa seja uma das maiores dores de um pai, ver a rivalidade e a briga entre os filhos. Mas essa é uma tensão aqui do texto, porque você precisa pensar comigo. Então foi Deus que gerou esse conflito familiar? Que ao longo dos anos arrebentou a vida dos irmãos? Então Deus enviou um conflito entre os irmãos? Então Deus mandou que eles se odiassem? Será que Deus que cria o ódio? É Deus que cria a traição? É Deus que cria a maldade dentro das dinâmicas familiares? Jamais. Jamais. Se alguém afirmar isso, heresia. Pois Deus é inteiramente bom. Nele só há santidade e bondade. Como que a gente resolve isso? Porque Deus não está falando que eles iriam odiar. Deus está falando que haveria uma rivalidade por ser duas grandes nações. Então, qual que foi o fator gerador de conflito? Os meninos cresceram, e olha só o problema. Isaac preferia Esaú. Está aqui o problema. Rebeca preferia Jacó. Algumas versões, se você estiver lendo na Almeida atualizada, o verbo vai ser amar. Isaac amava Esaú. Rebeca amava Jacó. Isaac preferia o filho Esaú, peito peludo, caçador, fazia um bom jantar com as caças, homem rude, tosco. Rebeca preferia Jacó, aquele que agarra o calcanhar, o enganador, mais tímido, mais caseiro. Fica mais tempo com a mãe, não vai caçar, usa crocs em casa. Está ali com a mamãe. Mas perceba que não é Deus e não é os irmãos, não são os irmãos. São os pais que estabelecem a distância, escolhendo cada um filho para amar mais. Criando uma geração doente, criando
uma geração conflituosa, impedindo que os irmãos pudessem desenvolver um amor sincero entre eles. E esse é um problema que atinge várias famílias, o favoritismo. Perceba que o texto bíblico, volta para mim, aquele slide que estava, pode ir para frente, mais um. Perceba que o texto bíblico diz que Isaac, e aí aparece o termo hebraico, Ahab, amava. A NVI pegou o espírito hermenêutico e já trouxe para nós como preferia. Por quê? Porque não diz o texto bíblico que pai e mãe sentiam uma animosidade em relação a um filho desfavorecido. Não. Mas antes, esse amava, esse Ahav, significava uma forte preferência. Não é que eu não gosto do outro, é que eu amo mais esse. Eu prefiro esse. E o grande problema do filho favorito é o seguinte: esconde, na verdade, um tipo de narcisismo dos pais e mães. Presta atenção no problema que isso dá. Segundo a psicóloga Blenda de Oliveira, ela vai dizer o seguinte: esse transtorno de personalidade narcísica faz com que a pessoa tenha uma percepção grandiosa de si mesma, merecedora de tudo. Nunca acha que as pessoas que estão ao seu redor são qualificadas à altura. As mães narcisistas pensam nos filhos como uma posse permanente, como se fosse uma propriedade. Esse é o grande problema. O favoritismo, ele vai esconder um narcisismo. Mães narcisistas, pais narcisistas. Veja bem, aqui tem uma diferença. Uma coisa é você amar respeitando as personalidades, as dificuldades e os defeitos e qualidades dos filhos. Os filhos são distintos, os filhos são diferentes. Isso é ponto. Outra coisa é favoritismo. Outra coisa é tomar posse como se o filho fosse seu. Você jogar nos seus filhos uma carga emocional. Você quer ter conflitos em sua família, começa a comparar um filho com o outro. É o maior erro que pode acontecer dentro de um lar, comparar um filho com o outro. Porque filhos não são iguais. Personalidades distintas. Minha casa são 3. Eu sou mais velho. Daí vem meu irmão, vem minha irmã. Cada um de um jeito. Vocês não têm noção. Minha irmã já veio aqui na igreja algumas vezes, mas, tudo bem, ela é mulher, ela é diferente. Tal. É diferente, né? Personalidade, emoções. Mas eu e meu irmão, a diferença é 1 ano, 1 mês e 1 dia. Eu sou 3/4 de 85, ele é 4/5 de 86. Pertinho, né? 1 ano, 1 mês e 1 dia. Totalmente diferente. Você não imagina. Eu sou no 330. Ontem estava jogando vôlei lá, ou eu estava jogando vôlei, ou eu estava fora da quadra, amolando quem estava jogando vôlei, né? Falando, gritando, sei lá o quê. O meu irmão, se entrar aqui, ele senta lá no fundo, não fala nada, e se você perguntar quem é você, prazer, primeira vez aqui, ele vai responder dessa maneira: oi, eu sou o Vinícius, sou técnico em informação, e irmão do Laci. Nossa, o Laci aprontou muito na infância. Eu nem queria aprontar, mas ele obrigava. Ele era o mais velho. A gente apanhava junto do pai. Esse é o meu irmão. Ele fala assim, ele é tranquilo, totalmente diferente. Então assim, não tem como o meu pai e minha mãe tratar igual, sem considerar essas personalidades, tá? Então, tratamento de acordo com as personalidades é uma coisa. Agora, amar mais, aí é um problema. Aí é um problema. Então, você quer conflito, começa comparando. Tá vendo o que o seu irmão faz? Olha, você não é assim igual a sua irmã. Conflito, grande erro, não faça isso dentro do seu lar. Você quer conflitos entre eles? Faça a diferença. Prefira um do que o outro. Dê mais presentes para um e não dê presentes para o outro. Favoritismo. Briga dentro do lar. Você quer acabar com o seu casamento? Coloque o seu filho contra o teu esposo. Coloque a tua filha contra a tua esposa. Isso é, às vezes, um dos maiores erros que casais, às vezes, não percebem por causa do favoritismo. Então, o pai disse não, ou a mãe disse não, é não, pronto, acabou. Porque o filho que é esperto, a filha que é esperta, vai lá em alguém que vai ceder, né?
A gente reconhece essas artimanhas. Vou ter que falar, hein, filha, você está sorrindo para o papai, né? Às vezes você toma um não da mamãe, aí você vem, papaizinho lindo do meu coração. E assim, eu já caí muito nessa, de autorizar alguma coisa que a minha esposa tinha desautorizado. Hoje o papai está ligeiro. Eu falo assim, o que a mamãe disse? Então, se tem alguma coisa, algum tipo de situação, de decisão, que os pais não estão em acordo, os pais resolvem isso no privado, e não na frente dos filhos, e nem compartilhando com as crianças. Os pais resolvem e unidos tomam uma decisão, nunca colocando um contra o outro. Todos esses atos de manipulação escondem uma paternidade ou uma maternidade tóxica de pessoas narcisistas que invalidam e controlam os sentimentos e opinião dos filhos. O que acontece na nossa sociedade que é claro? Essa relação de preferência vai eleger um filho que vai ser o bode expiatório. Ele é responsável por tudo de ruim que acontece pela família. Ele nem fez nada de errado, mas é culpa dele, porque ele foi eleito o bode expiatório. O outro é o filho preferido, o predileto, que vai receber toda a glória, toda a atenção, toda a preferência, mas também toda a pressão para ser perfeito, brilhante. A criança troféu, tratada assim, por quê? Um abastecimento emocional dos desejos frustrados dos seus pais. Ah, porque eu não consegui isso, você vai conseguir isso, filho. Ah, porque eu não fui uma grande bailarina, a minha filha vai ser a melhor bailarina. Porque eu não tive a oportunidade de fazer isso, meu filho vai fazer, e ele vai ser o melhor nas melhores faculdades públicas existentes do país. E aí você começa a colocar uma carga nos seus filhos, que é sua. E às vezes eu observo a diferença nítida do tratamento de filhos. Pais que dão mais atenção, carinho, amor para um e negligenciam o outro. Se eu, como pastor, percebo isso, você não acha que seus filhos não percebem? Os filhos percebem. E outra coisa, quem disse que os filhos são nossos? Eu gosto do jeito que ela termina aqui, porque ela fala assim, as mães narcisistas pensam nos filhos como uma posse permanente, como se fosse uma propriedade. A Blenda Oliveira, eu nem sei se ela é cristã ou não, mas ela está dizendo uma grande verdade bíblica, porque o Salmo 127 diz para mim e para você que os filhos são herança, do Senhor. Ah, não, calma aí, é isso que está escrito lá? O Martim, então, não é herança do Mauro? Não. Opa, a Isabela não é herança de Júnia? É herança do Senhor. Os filhos nem nossos são, eles são do Eterno. Uma herança do Senhor. Então, quem disse que os filhos são nossos para a gente tomar posse deles? Eles estão sob os nossos cuidados para ser luz do Evangelho, missionários aonde Deus os enviar. Então, eu vou te dizer agora uma outra coisa importante, uma outra aplicação muito importante que acontece em algumas dinâmicas familiares. O teu filho, a tua criança, não tem culpa nenhuma se o seu casamento anterior acabou. Conversamos semana passada que o eixo conjugal é o principal sobre o qual todas as dinâmicas familiares giram, tá? Então, por que eu estou dizendo isso? Pense muito bem, mas muito bem, antes de você entrar no novo casamento, se você tem filhos, na infância e na adolescência. Seu novo esposo, sua nova esposa, estão dispostos a amar o filho de vocês? Essa é a primeira pergunta que você deve fazer. Se ele não está disposto a amar o seu filho, sua filha, você nem comece. Porque para mim não é novidade, na verdade é triste, eu estou cansado de ver casais que simplesmente ignoram as crianças dos relacionamentos anteriores para investir somente nos novos filhos que vêm desse novo núcleo familiar. Não estou falando de madrasta, não estou falando de padrasto, estou falando dos próprios pais que juntamente com seus novos cônjuges fazem isso. Favoritam os novos filhos que vêm desse novo núcleo familiar.
E essas crianças negligenciadas sofrem, são machucadas e feridas diariamente pelos seus próprios pais, por aqueles que deviam fornecer amor incondicional. Então, se você tem dúvida quanto a isso, nem entre num novo relacionamento. Ah, mas pastor, você está dizendo de púlpito, então, que não se deve ter um novo casamento com quem ter filho. Não, não é isso que eu estou dizendo. Se você lembrar da mensagem que a gente teve no tempo de advento, o que eu disse aqui? Que Deus está levantando homens para serem como Josés, que assumem uma Maria grávida pelo Espírito Santo, por outro, que não é o teu filho, mas que você assume a paternidade, assume aquela natureza familiar para ser um exemplo de um marido cristão e exemplo de um pai cristão. É isso que está faltando. Glória a Deus, se Deus levantar mais homens que casem com mulheres que têm crianças de outro casamento, para você ser a referência paterna cristã, amando aquela criança. Um dos casamentos que eu celebrei, a parte da aliança, e que foi mais emocionante para mim, foi exatamente um casamento nessa configuração. Um grande amigo cristão que casou com uma, hoje, grande amiga, que vinha do luto de um divórcio e que tinha uma criança. Nós conversamos muito, eu e ele, antes do casamento. E eu falei, você está ciente do que está acontecendo aqui? Que você está firmando uma aliança com o Senhor, não somente com a sua esposa, mas com a sua filha, que nasce nesse casamento. Ele falou, pastor, eu tenho a mais absoluta certeza disso. Nós oramos juntos, e na hora da aliança, eu falei, então na hora da aliança você vai firmar uma aliança, diante de Deus, com os homens, não somente com a sua futura esposa, mas com a sua filha ali. Ele falou, certamente. E assim foi feito no casamento. E hoje ele é um pai cristão incrível, para aquela menina. Amar, sem negligenciar, sem fazer diferença. Fecha parênteses aqui. Às vezes, nós nos questionamos o porquê alguns irmãos entram em conflitos tão profundos, mas não olhamos para trás para ver o que aconteceu antes. A maioria dos conflitos entre cônjuges, situações de divórcio, brigas entre irmãos e outras dinâmicas familiares, são consequências de conflitos que foram trazidos pelos nossos pais, pelos nossos sogros, pelos nossos avós e avós. Falamos semana passada que casal em harmonia criam filhos saudáveis. Você quer ver seus filhos crescendo em estatura, graça e sabedoria? Fortaleça seu casamento, fortaleça seu lar, fortaleça a tua união em Cristo Jesus. Não se distancie, não desista de ninguém, ame, acolha. Seja uma família marcada pela reconciliação e não pelos conflitos. Falamos sobre o poder da palavra. Como uma palavra pode programar o comportamento futuro de uma criança. Isso aconteceu na vida de Jacó. Vocês se lembram, né? Semana passada, citei Provérbios 18, 21. A palavra tem poder sim, para a vida e para a morte. Ela é como ou um doce de primeira ou como um veneno. Você que decide como você vai usar a tua palavra. Na vida de Jacó, foi um veneno. Me desculpa, né? Mas ele nasceu com o nome de Jacó. Pô, o enganador, o trapaceiro. E esse nome trouxe a ele muitos conflitos. A importância da identidade, né? Abre um parênteses rapidinho, eu gosto de conversar com pessoas que estão pensando no nome dos filhos. Eu sempre falo, pensa no nome com carinho, em oração diante de Deus, porque nome é identidade. Isabela significa juramento, presente de Deus. Ela é milagre de Deus nas nossas vidas. Até porque a gente tem uma dificuldade para engravidar. Estamos na luta aí, mais de ano, orando. Né? Orem conosco. Então ela é presente de Deus, milagre de Deus. E Radassa, porque é o nome hebraico de Esté, mulher de oração. A gente quer que a vida dela seja marcada pela oração. E Deus age. Muitas vezes é ela que chama a gente para orar. Então o nome traz identidade. Aqui em Jacó é o enganador. Ele carrega esse nome. Eu sou o enganador. Eu sou o trapaceiro. Então olha só, na infância, eles brincando. Poxa, Esaú, vem almoçar, traz a caça. É molecada brincando. Vai lá,
cabeludo, vai lá, peludão, sei lá o quê. E ele vai para casa todo feliz. Eu sou Esaú. Jacozinho, tá na hora do jantar. Trapaceiro, enganador, 171, fake, vai lá, Jacó. Ele já chegava em casa perguntando para a mãe, o que eu fiz dessa vez? Eu sou Jacó, sou enganador. Tudo que eu faço é errado. O seu nome fez com que ele se tornasse de fato um enganador. A Bíblia diz que Jacó enganou Esaú por um prato de lentilhas e comprou o seu direito de primogenitura. Depois em casa você acompanha a leitura nos próximos capítulos. Jacó enganou seu pai e recebeu a bênção que era de Esaú. Jacó enganou outras pessoas, só que Jacó também experimentou ser enganado. Quando numa narrativa de ele encontrar sua esposa, acontece uma situação que eu não vou dar spoiler, você lê em casa, se você não conhece essa história. Sua vida foi uma vida marcada por conflitos, decepções, medo, fugas, incertezas, desilusões. Só que se eu e você analisarmos com calma, a gente vê que Jacó é fruto de uma linha sucessória de gerações conflituosas. E esse é o meu ponto aqui. A gente está diante de um exemplo claro de herança de conflitos. Um problema não resolvido no passado que vai passando de geração em geração. Existia um gravíssimo problema na família de Jacó, com seu pai Isaque e com seu avô Abraão. Qual o problema? Mentira. A mentira. Gerações que praticavam a mentira. Seu avô Abraão manda o quê? A sua avó mentir em Gênesis 12, 13. Diga que é minha irmã, para que me tratem bem por amor a você, e minha vida seja poupada por sua casa. Aí ela é levada pelo faraó para ser esposa de faraó. Aquilo gera um monte de conflito, um monte de problema, porque a mão de Deus pesa sobre a casa de faraó. Mas foi Abraão, o avô de Jacó, que mandou a esposa mentir. Aí a gente vai para capítulo 20, verso 2. Abraão mesmo mente agora, né? Ele dizia que Sara, sua mulher, era sua irmã. Então Abimeleque, rei de Gerar, mandou buscar Sara e tomou-a para si. Segunda vez que ele entrega a própria esposa para ser tomada por uma outra pessoa, mentindo. Aí a gente vai para os pais de Jacó, Isaque, no capítulo 26, verso 7. Quando os homens do lugar lhe perguntaram sobre sua mulher, ele disse, ela não é minha mulher, ela é minha irmã. Teve medo de dizer que era sua mulher, pois pensou, os homens deste lugar podem matar-me por causa da Rebeca, por ela ser tão bonita. Qual que é a culpa da moça? Ser bonita. Aí para eu não morrer, eu entrego ela. Aí que são os nossos patriarcas, né? Às vezes a gente passa o pano, né? A gente não gosta de falar mal de Abraão, a gente não gosta de falar mal de Isaque, mas a mentira é marcada na vida deles, até que a própria mãe, Rebeca, arma uma enganação contra o seu marido, para que Jacó recebesse a bênção. E essa história fica lá em Gênesis 27. Disse-lhe sua mãe, caia sobre mim a maldição, meu filho, faça apenas o que eu lhe digo, vai e os traga para mim. Por quê? Porque o pai dele estava cego, aí ela arma uma situação ali de, coloca aí um pelo de carneiro no seu braço, vai lá, engana teu pai e recebe a bênção. E aí Jacó falou assim, não vou fazer isso, mãe. Puxa, é mentir, né? Eu já sou enganador e tal. Ela fala, não, pode fazer, que a maldição cai sobre mim, vai lá e engana mesmo teu pai. Jacó engana seu pai cego, recebe a bênção do filho mais velho. É nesse momento que Esaú descobre, diz que o seu irmão honra o nome de enganador, aquela briga familiar de final de ano, sabe? Você é Jacó mesmo, você é um passador de perna, você é um enganador, e digo mais, passando o luto da morte do meu pai, eu vou passar o facão no teu pescoço. A mãe fala, pronto, destruí minha vida. Os filhos brigaram, chama Jacó no canto e fala, foge que o teu irmão vai te matar. Essa é a situação. Esse é o resultado dessa dinâmica familiar. Como são poderosas as atitudes e posturas dentro de um contexto familiar que são passadas de geração em geração. O poder da mentira passando por geração em geração. Ninguém resolveu o problema da mentira, até que cai em Jacó. Não se engane, eu e você não somos pessoas separadas e únicas em termos relacionais. Você querendo ou não, você faz parte de uma dinâmica familiar geracional. Você conhecendo ou não conhecendo muito bem sua família, é verdade que você carrega traços físicos, você carrega traços temperamentais, você carrega talentos, dons, coisas boas também.
Coisas boas também. A genética descobriu que quando dois músicos formam um casamento, já é 50% da criança ter aptidão musical. Olha só que interessante isso. Genética. Aptidão genética musical. Então isso é ciência. Então você carrega traços físicos, genéticos, temperamentais, dons, talentos, da sua dinâmica familiar. Não tem como fugir da dinâmica que você pertence. Sabe aquela criança pequena, assim, que faz a birrinha, tem ali 6 meses e entorta a boca de um jeito que você fala assim, nossa, mas entortou a boca igual a boca do vovô, sei lá quem. E você fala assim, como que pode isso? A gente carrega. E no caso de Jacó, o que aconteceu foi uma transmissão de uma prática familiar pecaminosa, a mentira, passada inconscientemente, somada ao fator do seu próprio nome, da sua identidade, o enganador, ser uma grande carga emocional, psicológica que o acompanhava dia a dia. Aí Jacó usa mentiras para sobreviver. Jacó mente para conquistar. E eu aqui não estou justificando as mentiras de Jacó, eu estou apenas explicando. Tanto é que Jacó não precisava de mais mentiras, de mais conflitos. Ele não precisava de uma mãe que o usasse ou que criasse meios maliciosos para o proteger. Não, o que Jacó precisava era de um processo consciente de dissociação dessa vida mentirosa que ele carregava. Ele precisava disso. Então ele chega a um ponto que ele não suporta mais uma vida de mentiras, uma vida fake, construída sobre conflito, separação e dor. Cansado das decepções, depois de apanhar muito na vida, e receber então as instruções de Deus, ele decide voltar para a terra dos pais. Não, eu tenho que voltar lá, tem um negócio não resolvido, Deus está me mandando voltar para lá, e esse retorno é o caminho de cura, esse é o retorno para a realidade, inclusive dos seus erros, o retorno para resolver os conflitos, para resolver os erros. O caminho de volta, o caminho da cura, é o mesmo caminho da confrontação com o seu passado e com as consequências de toda a bagunça familiar que levaram a uma situação conflituosa. 20 anos fugindo do seu irmão. Agora ele tem 2 esposas. Claro, um homem cheio de conflito, uma só não basta. Vamos ter 2, né? Brincadeira, esposa. Lia e Raquel. E ele volta com uma família numerosa, uma família linda. Ele volta com posses. Deus o abençoou financeiramente. E ele decide se reencontrar com seu irmão e tentar algo novo. Mas para enfrentar o seu irmão, Jacó precisava mais do que força de vontade. Para resolver o conflito da dinâmica familiar, Jacó precisava da ajuda de Deus. Assim acontece comigo e com você. Toda dor, todo sofrimento de famílias em conflito, das nossas famílias, combinado com a presença tranquilizadora de Deus, nos leva para um outro caminho, para uma outra estrada, a estrada da reconciliação. Talvez você tenha se afastado dos seus familiares. Às vezes a briga foi pequenininha, mas o distanciamento foi tão grande, porque não resolveu o conflito, porque deixou passar meses, deixou passar anos. Então você está igual Jacó, fugindo da sua família. 2 anos, 5 anos. Hoje é uma data celebrativa. Será que eu ligo para minha mãe? Será que eu vou na casa da minha mãe? Puxa, mas meu irmão vai estar lá, minha irmã vai estar lá. Puxa, será que eu faço isso? Será que eu não faço? Será que eu vou continuar fugindo da vida? E aí você conquista a sua vida, você constitui sua família, você acumula riquezas, você segue seu caminho achando que o tempo vai curar a dor, né? Muita gente fala isso, o tempo vai curar a dor. Não, não cura. Ele traz mais insensibilidade, mas ele não cura. A verdade é que Deus nos conduz num caminho, num processo de cura, de perdão, de reconciliação, e nos coloca para encarar o passado, encarar os conflitos, resolver olho no olho os conflitos que tanto machucaram o seu coração. Não é fácil encarar o passado. Você vai ficar com ferida, você vai abrir dor, mas é a única maneira de ter um futuro diferente. Se você não resolver os problemas do passado, você não vai ter um futuro diferente. Então Jacó se prepara para encontrar com seu irmão, depois de décadas de separação física, emocional e geográfica. Claro que ele tem medo do seu irmão.
Seu irmão tinha prometido morte. Então ele fica meio que ali, poxa, vou ou não vou? Quem de nós não teríamos esse medo? Faz parte do medo encararmos os nossos conflitos. Faz parte. Vai encarar um conflito? Dá um medo. É normal dar um medo. Mas Deus nos enche de coragem para continuar. Então Jacó passa a noite sozinho no seu acampamento. Ele tinha que ficar a sós com Deus. E a sós com Deus, ele enfrenta a maior batalha da sua vida. A consequência de uma dinâmica familiar conflituosa e começar uma nova etapa. Então eu te pergunto uma coisa. Quantas vezes você separou um tempo para ficar a sós com Deus, para resolver os conflitos da sua dinâmica familiar? Quantas vezes você separou um tempo no seu quarto, no secreto com Deus, para falar, Deus, eu preciso resolver isso. Eu preciso resolver isso com meu irmão, eu preciso resolver isso com meu sobrinho, eu preciso resolver isso com os meus pais. Às vezes o que você precisa é parar de agir pela sua própria vontade, parar de fugir, da mesma forma que você sempre fugiu, achou que estava dando certo, mas não está dando. Fica sozinho com Deus e ouça o que Deus tem para lhe dizer. Deixe Deus te conduzir, porque Ele te conduz na resolução do conflito. E isso é que vai te dar paz. Você já foi longe, você já conquistou, você já fugiu, você já esperou, e nada disso funcionou. Que tal conversar com Deus? Que tal seguir o direcionamento de Deus para a sua vida? Qual que é a beleza disso no texto? Deus se faz presente na vida de Jacó. Em forma humana, Deus se apresenta a Jacó. Acontece uma luta, é difícil da gente compreender esse texto bíblico, mas o fato de Jacó, aquele que agarra o calcanhar, dessa vez ele agarra-se a Deus, em Deus, e não soltando Deus até que Deus o abençoasse. Esse texto está lá em Gênesis 32, olha só como está esse texto. Então o homem disse, deixe-me ir, pois o dia já desponta. Mas Jacó lhe respondeu, não te deixarei ir, a não ser que me abençoes. Dentro da teologia sistemática, da teologia bíblica, há uma grande possibilidade desse homem ser o Cristo revelado ali, numa expressão no Antigo Testamento. Cristo aparece em vários momentos do Antigo Testamento. Aqui é uma grande possibilidade. O homem lhe perguntou, qual o seu nome? Jacó respondeu. Sou Jacó. Meu nome é enganador. Meu nome é trapaceiro. Meu nome é 171. Meu nome é fake. A minha vida é fake. Por que você está perguntando sobre a minha história? Você está mexendo num ponto que eu só choro, que eu estraguei, estou longe da minha casa, tudo acabou, eu tenho um problema com meu irmão. Então disse o homem, seu nome não será mais Jacó. A partir de hoje, Israel. Porque você lutou com Deus e com homens e venceu. Perceba o que Deus faz para transformar a vida de Jacó. Deus transforma da raiz, do nome. Você não é mais Jacó, acabou. Você é Israel. A sua identidade não está mais no seu nome antigo, está nesse nome novo, porque eu te transformei e agora você é Israel. Dos seus ombros, o peso de uma herança familiar conflituosa agora é retirada. Você volta para sua casa, você volta para sua terra como Israel, com um novo nome, um novo homem, uma nova vida, uma nova história. Você não precisa mais temer o seu irmão Esaú, porque agora você é Israel. Israel contempla o futuro de uma esperança, de uma reconciliação, de uma nova dinâmica familiar marcada pela presença de Deus. O Deus que perdoa, o Deus que lança fora todo medo, reconcilia e derrama graça sobre todas as famílias. Deus cura a herança conflituosa. Deus possibilita novas histórias, uma nova vida, um novo nome, um novo sentido. Concluindo, não importa quantos anos você está vivendo um pesadelo familiar, marcado por conflitos, que parece não acabar. Não importa se as pessoas afirmam que o DNA da sua família não tem solução. Não tem solução, essa família sempre foi assim. Essa família sempre foi amarga, essa família sempre foi briguenta, essa família sempre foi dura, insensível. Não importa se existe uma repetição de atos e sentimentos na vida, que parece que nunca vai ter fim. Tem muita gente que até acredita em maldição hereditária, né? Aí tem gente que vai falar assim, tá vendo? A Bíblia está falando, isso que você tem é maldição hereditária. É isso.
É o pecado na sua história, na sua vida. Tem que ir lá no culto da libertação, da igreja X, para ver se tira essa maldição hereditária. Não existe maldição hereditária. Se alguém te ensinou isso alguma vez, de acordo com a palavra, com as escrituras, isso está errado. Não existe. O nosso Deus, revelado na palavra, diz em Ezequiel capítulo 18, verso 20, aquele que pecar é que morrerá. O filho não leva a culpa do pai, nem o pai leva a culpa do filho. A justiça do justo lhe será acreditada e a impiedade do ímpio lhe será cobrada. Antigo Testamento. No Novo Testamento, em João, os discípulos também perguntam para Jesus, o que aconteceu com esse homem? O que ele fez para estar assim, doente? Foi ele que pecou ou foi seus pais que pecaram? Jesus fala, não existe nada disso. Esse homem está assim porque a glória de Deus vai vir sobre a história dele e curar a vida dele. Não existe maldição hereditária. O que existe são posturas e condutas pecaminosas transmitidas nas dinâmicas familiares, mas que são quebradas quando você é encontrado por Deus. Tudo isso é quebrado quando Deus nos encontra. O Deus que cura, o Deus da reconciliação, o Deus da graça, que renova todas as coisas, que dá uma nova identidade, inclusive, para a sua família. O Deus que restaura famílias, quando nós somos encontrados e perdoados pela obra de Jesus. Pois em Jesus nós somos regenerados e recebemos um novo coração, que possibilita a gente viver algo novo, totalmente diferente de uma vida conflituosa do passado. Deus restaurou a vida de Jacó, seus conflitos com o seu irmão Esaú, sua carga emocional do casamento frágil de seus pais, sua carga psicológica de carregar um nome que apontava para uma herança familiar conflituosa. Poxa, a vida de Jacó era muito pesada, não tinha como viver aquele homem, mas Deus restaurou tudo, todos os seus conflitos, todas as suas dores. Deus restaurou completamente a vida de Jacó. E ele, com uma nova família, com uma nova história, ele reencontra seu irmão Esaú, que o recebe bem. Então Deus pode e vai restaurar a sua vida, a sua família, a sua história em Cristo Jesus. Ele te dá uma nova história, uma nova identidade. Em Jesus nós somos transformados radicalmente no íntimo do nosso ser, para vivermos uma vida completamente redimida. Chega de sofrimento, chega de dor, chega de conflitos familiares. Deus está de braços abertos para te dar uma nova vida, para você viver diferente dentro da sua dinâmica. A nova vida que é possibilitada por meio da cruz de Cristo Jesus. Se Jesus nos reconciliou com o Pai, perdoando os nossos pecados, o que o faz achar que Ele não pode trazer reconciliação para a sua dinâmica familiar? Se Jesus te salvou de todo o pecado, quem é você para achar que Ele não pode restaurar a tua família? Se Jesus ressuscitou e vive hoje, por que Ele não te daria uma nova vida, uma nova história? E por fim, é interessante que no Evangelho de Lucas, capítulo 2, 25, Jesus é nomeado como consolação de Israel. De Israel. De todos os grandes homens que caminharam com Deus, Abraão, Moisés, o povo de Deus é chamado povo de Israel. Tamanha transformação. Se alguém olhasse Jacó, povo de Jacó, está maluco. Povo de Israel. Hoje a igreja, eu e você somos o Israel de Deus. Isso só afirma ainda mais que o nosso Deus é muito maior que os nossos conflitos. Que o nosso Deus é o Deus restaurador. Que o nosso Deus é o Deus que transforma o nosso nome de Jacó para Israel. Que perdoa toda a nossa herança pecaminosa por meio de Jesus. Porque Jesus é a consolação de Israel. Jesus nos dá uma nova vida. O Deus de Israel é o Deus que restaura famílias. Você crê nisso? Amém? Amém. Que Deus te abençoe, na mais absoluta certeza, então, de que em Cristo Jesus todas as coisas ficarão bem. Eu quero te convidar a se colocar em pé e nós vamos orar nesse momento. Ó Deus, Pai de amor, nós te damos graças, Deus, porque o Senhor é um Deus que restaura. O Senhor é um Deus que nos dá uma nova identidade em Cristo Jesus e que nos coloca dentro da tua família, a grande família da fé, nos chamando de filhos e filhas. Obrigado, Pai, porque não importa os erros, conflitos e heranças que nós carregamos do passado, no Senhor tudo é feito novo. Uma nova identidade, uma nova história, uma nova dinâmica familiar. E nesse momento, Pai, eu oro em especial pelas famílias que vivem conflitos, pelas famílias que vivem distanciamentos,
Que o Senhor use cada pessoa aqui, cada família representada aqui, para ser uma expressão da tua restauração nesse lar. Eu oro, Pai, pelas casas que vivem em dores e sofrimento, filhos que brigaram, irmãos que se distanciaram, casamentos que sofrem, filhos que não honram os pais, pais que negligenciam seus próprios filhos, favoritando um ou outro, negligenciando um ou outro. Que o Senhor venha encontrá-los, Pai, transformando toda a dor em alegria, transformando todo sofrimento em amor, restabelecendo a paz, pois esse é o teu desejo sobre as nossas casas. Que a tua paz seja a marca dos nossos lares, que as nossas famílias sejam sensíveis ao teu amor, que a gente dê um direcionamento conforme a tua vontade sobre os nossos lares, Pai, e que a gente seja marcado pela nossa nova identidade de que nós, através do batismo, somos nomeados filhos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Temos todos agora o mesmo sobrenome, pertencentes à mesma família, a igreja, o Israel do Senhor. Que a gente possa viver isso com ousadia, com coragem, a cada dia resolvendo os conflitos e caminhando sempre em reconciliação e perdão, para a honra e glória do Senhor, Pai. Essa é a nossa oração. E agora, irmãos e irmãs, ide em paz, e que a maravilhosa graça de nosso Senhor e Salvador Cristo Jesus, que o amor incalculável de Deus, nosso eterno Pai, que as consolações, a presença e o poder do Santo Espírito de Deus estejam com todas as famílias representadas aqui, não somente hoje, mas para todos sempre. Amém e amém. Que Deus te abençoe, um ótimo domingo, e que Deus abençoe as nossas famílias. Amém?